Seja bem-vindo, estudante ou apreciador das artes matemáticas. Meu nome é Jesse, sou professor de matemática e nós vamos resolver esse exercício que envolve equação do segundo grau. Nós temos aí na tela duas equações que possuem as mesmas raízes. E o interessante é que essas duas equações elas têm os coeficientes que são expressões que dependem das letras P e Q, ou seja, dos valores P e Q. Por exemplo, multiplicando x ao quadrado na primeira equação, nós temos a expressão 2p mais q. E na segunda equação, nós temos, multiplicando x ao quadrado, 6p menos 3q. Multiplicando o x na primeira equação, nós temos o menos 6q. E na segunda, o menos 3 vezes p menos 2. E por fim, o coeficiente que não depende de P nem de Q, na primeira equação é o menos 3 e na segunda é o menos 9. Daí você pode já lembrar, se eu tenho duas equações, elas têm as mesmas raízes. Então, por que não imaginar que a segunda é múltipla da primeira, ou vice-versa? No caso aqui, observando o último coeficiente na primeira equação, que é menos 3, ele pode ter gerado o menos 9. Sim, porque se essas equações são múltiplas uma da outra, isso significa também que elas terão as mesmas raízes. Ora, mas como eu obtenho menos 9 a partir de menos 3? Simplesmente multiplicando o menos 3 por 3. Então se eu multiplicar o menos 3 por 3, eu obtenho menos 9. Mas não é só isso. Eu tenho que multiplicar todos os coeficientes da equação. Cada coeficiente na segunda equação vai ser o coeficiente correspondente na primeira, multiplicado por 3. Então, por exemplo, 6p menos 3q é igual a 3 vezes 2p mais q. E por que nós chegamos a essa conclusão? Por que apareceu esse número 3 aqui mesmo? Porque a gente comparou os últimos coeficientes, que não dependem nem de P nem de Q nas duas equações. O da segunda é o menos 9, que nada mais é que o menos 3 vezes 3, ou seja, o coeficiente da primeira multiplicado por 3. Vamos melhorar essa equação aqui. 6p menos 3q é igual a 3 vezes 2p, 6p. 3 vezes q, 3q. Subtraindo 6p dos dois lados, os 6p se cancelam. E ainda a gente terá menos 3q igual a 3q. Subtraindo 3q dos dois lados dessa equação, nós teremos menos 3q igual a 3q menos 3q. Desse lado direito ocorre o anulamento, e do lado esquerdo nós teremos menos 6q. Menos 6q é igual a zero. Logo, o q tem que valer zero. Que número que multiplicado por menos 6 resulta em zero? É o próprio zero. Agora a gente pode pensar no segundo coeficiente, aquele que multiplica o x. Na segunda equação, nós temos o menos 3 vezes p menos 2. E este coeficiente tem que ser igual ao coeficiente que multiplica o x lá na primeira, multiplicado por 3. Ou seja, 3 vezes menos 6q. Quando a gente realiza a distributiva aqui, nós teremos menos com mais menos, 3 vezes p, 3p, menos com menos mais, 3 vezes 2, 6. Mais com menos dá menos, 3 vezes 6, 18q. No entanto, a gente descobriu que o q vale zero. Se o q vale zero, ao substituí-lo aqui, nessa segunda equação, nós teremos menos 3p mais 6 igual a menos 18 vezes zero, que é zero. Nós poderíamos continuar o desenvolvimento dessa equação e calcular o p. Nós poderíamos chegar na conclusão de que menos 3p é igual a menos 6,
e o P é igual a menos 6 sobre menos 3, ou seja, P igual a 2. No entanto, nenhuma dessas alternativas contém essa solução. Ali está pedindo outro tipo de relação. E essa relação pode ser conseguida a partir mesmo desse ponto, subtraindo 2 dos dois lados aqui dessa igualdade. Então, nós teremos P menos 2 igual a 0, que é a alternativa D. Ou você poderia ter pensado em economizar um pouco o tempo para resolver outra questão, se no caso for uma questão de vestibular, de Enem ou de concurso, e pensar assim: naquelas alternativas eu não tenho que isolar o P, eu tenho que descobrir uma relação com o P. E olha nesse ponto, se a gente dividir os dois membros dessa equação por menos 3, o que vai acontecer? Quando eu divido o menos 3P por menos 3, eu vou até escrever aqui, eu vou encontrar menos 3 dividido por menos 3 dá 1, uma vez P é P. Quando eu divido o 6 por menos 3, 6 dividido por menos 3, mais com menos é menos, 6 dividido por 3 é 2. E quando eu divido o zero lá do outro lado da equação por menos 3, eu vou obter zero. E isso nos leva à alternativa D. Com esse tipo de procedimento, a gente economiza tempo, porque nós não precisamos chegar lá no valor do P para depois obter essa expressão. Logo, a alternativa certa é a D. Acabei de fornecer bons motivos para você se inscrever no canal, acompanhar as videoaulas e deixar o seu like. Fico contente com sua participação nessa videoaula e mais contente ainda te esperarei para a próxima. Até lá!